Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Felipe Salgado, repórter do Poder 360, e eu vou entrevistar o senador Irajá, do PSD, Partido Social Democrático. Irajá Silvestre Filho tem 41 anos, é bacharel em comunicação social, habilitado em publicidade e propaganda e mestre em administração pública. Também faz doutorado pelo Instituto de Direito Público em administração pública. Em 2010 foi eleito deputado federal mais jovem do Tocantins, com 27 anos. 4 anos depois, foi reeleito como o segundo deputado federal mais votado do seu estado. Em 2018, aos 35 anos, se tornou o mais jovem senador da história da República. Senador Irajá, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo realizada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 21 de agosto de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Senador, no dia de hoje, o governador do Tocantins, Wanderley Barbosa, do Republicanos, foi alvo da Operação FAMES-19 da Polícia Federal, que investiga desvios de recursos de cestas básicas no estado. Como é que o senhor recebeu essa notícia? Bom, Felipe, primeiro que é muito triste o Tocantins ser notícia nos principais veículos de comunicação envolvido em esquemas de corrupção de desvio de dinheiro público. E é mais surpreendente ainda que o governador em exercício não tenha aprendido com 20 anos consecutivos na história do Tocantins, nos quais tivemos 5 governadores cassados ou afastados, que no Tocantins não vale a pena roubar, porque quem o fez acabou sendo punido pela justiça brasileira. E é lamentável agora nós assistirmos mais um outro episódio, um Estado mergulhado numa crise política e, portanto, numa crise social, e, claro, a sociedade é quem sai mais prejudicada, o povo tocantinense. Qual é a sua avaliação sobre o governo do Wanderley Barbosa? É um governo que vem colecionando uma série de crises e, claro, escândalos de corrupção na saúde, com a compra de ambulâncias superfaturadas, leitos de hospitais também superfaturados, obras inacabadas, enfim. Agora, mais recentemente, um grande convênio de mais de 800 milhões de reais suspensos pelo Tribunal de Contas do Estado em obras de pavimentação asfáltica nas rodovias estaduais. Enfim, o Estado, infelizmente, vem amargando mais uma vez uma história que está se tornando recorrente no Tocantins, de governos mergulhados em crises de corrupção. E isso vem criando um ciclo de quase 20 anos, de uma história nociva ao Estado e que vem prejudicando muito o povo tocantinense. E, por fim, agora o governador, numa declaração à imprensa, querendo dizer que propina agora mudou de nome, agora se chama Consórcio Entre Amigos, o dinheiro que ele recebeu na conta pessoal da empresa que forneceu as cestas básicas ao Tocantins durante um período mais crítico que nós vivemos na história, um período cruel que foi a pandemia do coronavírus. O senhor foi o deputado federal mais jovem do seu estado, Tocantins, aos 27 anos, foi eleito o senador mais jovem da história da República. O senhor se candidatou em 2022 ao governo do estado. Qual é o próximo passo? O senhor pretende concorrer às eleições do governo do Tocantins em 2026? Olha, Felipe, eu primeiro pretendo concluir o meu trabalho, o mandato para o qual eu fui honrosamente eleito como senador da República e dedico isso de corpo e alma, buscando levar recursos aos municípios do estado, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Quando chegar em 26, nós estamos ainda mais de 2 anos ainda do processo eleitoral, fazer uma avaliação. E, como eu sempre costumo dizer, entre os meus pares, o político tem que combinar com o gosto do freguês, que é o eleitor. Se houver uma aprovação em relação ao trabalho que eu realizei, claro, eu pretendo sim submeter meu nome a um processo de reeleição ao Senado. Mas com muita tranquilidade, eu faria essa avaliação no momento oportuno. Mas a corrida pelo governo estadual em 26 começa já nas eleições municipais em 24. O senhor apoia o candidato... Qual candidato
a capital do Tocantins? Então, nós temos candidaturas em mais de 60 municípios do Tocantins, são 139 cidades que, né, contemplam o nosso estado, e na capital especialmente nós estamos coligados ao candidato professor Júnior Gel, que é um educador de formação, deputado estadual no exercício do mandato e que sempre teve um nome muito bem aprovado em Palmas, né? A sua votação majoritária é a capital. E lá nós criamos uma frente ampla com o apoio da prefeita em exercício, a prefeita Cíntia Ribeiro, que já foi reeleita, do PSDB, que uniu juntamente com o meu partido, que eu presido no estado, o PSD, mais a federação formada pelo PT, PCdoB e PV, essa grande frente pela continuidade de um grande trabalho que a prefeita vem realizando ao longo de quase 8 anos e que o professor Júnior Gel tem o perfil, tem um currículo, tem competência suficiente para poder continuar esse trabalho e, claro, ampliá-lo. Em 2022, o senhor se candidatou ao governo estadual e teve quase 8% das intenções de voto. O que o senhor teria feito diferente e o que fará, caso for candidato em 2026, para ter um desempenho mais competitivo? Olha, eu tive nessa oportunidade da eleição do Tocantins a chance de andar todos os 139 municípios do estado. Eu confesso que eu ainda não tinha tido essa experiência de visitar as pessoas na rua, nas residências, caminhar o comércio. Eu praticamente visitei todos os comércios de todos os 139 municípios e foi uma experiência incrível, né? Eu pude ouvir críticas, sugestões, também algum reconhecimento e eu não me arrependo absolutamente dessa experiência. Foi uma experiência fantástica e que me engrandeceu muito como pessoa, como cidadão e, claro, como representante no Senado Federal. E a política é assim, a gente precisa estar se reinventando constantemente, né? Sempre agradando ao cidadão, ao eleitor que nos proporciona o mandato. Agora, a oportunidade de uma eleição que você disputa majoritária, como foi o caso de governador, me mostrou muitos caminhos interessantes, inclusive alguns projetos que eu pude, no plano de governo, apresentar na eleição, que eu pude realizar agora no exercício do mandato do Senado Federal. E eu poderia destacar um desses programas, que é uma policlínica de especialidades que nós instalamos no município de Araguaína, a segunda maior cidade do estado do Tocantins, que é a nossa capital econômica, e que já atendeu nesses últimos 9 meses 4.000 pessoas, entre exames, consultas e cirurgias eletivas, como cirurgia de catarata, vesícula, laqueadura, hérnia, pessoas que estavam esperando há meses e até anos a oportunidade de fazer uma cirurgia como essa. E graças a esse projeto que, né, eu apresentei na eleição de 2022, é que impulsionou para que ele pudesse ser realizado nesse último ano. E isso, naturalmente, que lá é uma vitrine, é um piloto que nós realizamos em Araguaína, a minha ideia nesses próximos anos é levar esse projeto para todas as 6 regiões do Tocantins até o final do mandato, para garantir uma saúde de qualidade, com atendimento com hora marcada, com dia marcado, que a pessoa recebe uma consulta, faz seu exame, faz a sua cirurgia e ainda tem o pós-operatório. Então esse programa já é o carro-chefe aí da sua candidatura em 2026. É um programa bem sucedido, graças a Deus. Foi um projeto inovador, né? Como eu disse e repito, nós fizemos um grande experimento em Araguaína e que deu muito certo, né? Os números comprovam isso, quase 4.000 atendimentos nesses últimos 9 meses. Mas nós temos grandes outros projetos em outras áreas. Nós temos agora, para o próximo semestre, um programa muito interessante na educação, que leva exames oftalmológicos e óculos para aqueles adolescentes que estão ali cursando o ensino médio, para poderem fazer seus exames, né, para poder ter a sua vista, né, com mais clareza. E o programa é interessante, ele inclusive ele é sugestivo, ele diz que quem vê melhor educa mais. Então a gente está levando esse programa para praticamente todos os municípios do Tocantins. Nós vamos iniciar com 20 municípios, né, e pretendemos ao longo de 2 anos expandir para as 139 cidades do estado. Bom, o senhor falou de iniciativas na educação, na saúde. O senhor presidiu a Comissão de Agricultura em 2015, é filho
da ex-ministra de Agricultura e Pecuária, Cátia Abreu, e o atual ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, é do seu partido, o PSD. O agronegócio ele tem uma relação, para dizer no mínimo, tensa com o governo Lula. Na sua opinião, o que pode ser feito para distensionar essa relação? Olha, modéstia à parte, eu acho que o ministro Fávaro, ele já tem feito isso, né? Na medida que o próprio governo, através do ministro da Agricultura, lança o maior programa, né, de investimentos na área da agropecuária, inclusive com o maior programa de financiamentos de quase 470 milhões de reais, que foi um recorde histórico. Plano Safra. Um Plano Safra. Isso é uma sinalização muito clara para o governo que o agro é um setor estratégico para a nossa economia e, portanto, merece ser tratado com com o devido respeito e o reconhecimento. Então, esse é um dos exemplos. Dentro do Congresso Nacional, a gente tem inclusive sinalizado também com bons projetos, né? A nova lei do licenciamento ambiental, que visa simplificar e desburocratizar o processo de licenciamento, um novo marco regulatório da regularização fundiária, também é um projeto, inclusive de minha autoria, que trata a questão fundiária com a seriedade e a urgência que merece, porque nós temos ainda um passivo fundiário de regularização muito grande no Brasil, principalmente nas regiões centro-norte do país. Então são temas que o parlamento, juntamente com o executivo, tem se dedicado para criar um ambiente de negócios que possa fortalecer o campo, em todas as suas dimensões, tanto aos pequenos produtores, os assentados, que merecem uma atenção ainda maior, né, do executivo e do legislativo, quanto também o médio produtor rural e a agricultura empresarial. Sim, dentre as questões legislativas que o senhor abordou, também há uma questão que vai ser discutida no Supremo Tribunal Federal, que diz respeito ao marco temporal. Qual é a posição do senhor em relação ao marco temporal? Olha, eu tenho uma posição muito clara e muito em sintonia com a frente parlamentar da agropecuária. A gente precisa estabelecer critérios e mecanismos claros, né? Não é possível você viver hoje num ambiente regulatório em que você fique preso à subjetividade, né? E, portanto, o marco legal, o marco regulatório das terras indígenas tem esse objetivo, que pese, a gente saiba que há divergências, há pessoas que são contrárias, que têm um entendimento diferente, mas a minha posição é favorável pela definição do marco regulatório. Senador, o senhor é relator do projeto de lei que visa regulamentar os jogos de azar no Brasil, como bingos, cassinos, inclusive o jogo do bicho. Por que o senhor considera que esse projeto é importante para o Brasil? Olha, Felipe, a gente não precisa inventar a roda. A gente precisa pegar as boas experiências que existem no mundo, adaptá-las à nossa realidade nacional e implementá-las aqui. Se você pegar hoje os países da OCDE, são 34 países que compõem a OCDE, países em desenvolvimento e desenvolvidos. Todos, sem exceção da Islândia, já fizeram a legalização dos jogos e apostas. O G20, que compõe as 20 maiores economias mundiais, do qual o Brasil é a oitava maior economia, apenas o Brasil e a Indonésia ainda não legalizaram os jogos e apostas. Até a Arábia Saudita, que é um país muçulmano, já o fez. Se a gente olhar para a América Latina, a América do Sul, onde o Brasil está, apenas o Brasil e a Bolívia ainda não o fizeram, né? Países vizinhos como Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e todos os outros já o fizeram. Então não pode estar o mundo todo errado e apenas o Brasil certo. Então nós precisamos fazer esse enfrentamento, dizer um basta ao jogo clandestino e ilegal que domina hoje os jogos no Brasil. Essa é uma grande realidade. E quando você cria um ambiente regulado, né, com fiscalização e controle, você convida a gente séria a participar do negócio, a participar do segmento. Então esse é um ponto essencial. Segundo aspecto, geração de emprego e renda. A legalização de jogos e apostas, nós estamos tratando aqui da geração de quase 1,5 milhão de novos postos de trabalho, postos diretos e indiretos, porque nós temos a perspectiva de investimentos da ordem de quase 100 bilhões de reais em 5 anos. Essa estimativa? São dados oficiais. De quem? De várias entidades e órgãos. Você pode usar a ABIH, que é a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Brasil, é uma das entidades sérias que tem esse estudo feito e realizado.
Então nós não podemos deixar de aproveitar essas oportunidades de gerar um ambiente de negócio sério, fiscalizado pelo poder público, controlado, né, pelos órgãos de controle, como a Receita Federal, como a Polícia Federal, e potencializar um segmento hoje que está adormecido no Brasil, que é o turismo. Né? O turismo brasileiro ele está muito aquém do potencial que existe. Nós temos menos visitantes internacionais, né, turistas que vêm de fora, da Europa, dos Estados Unidos, do que a Argentina, né, com todo respeito ao nosso país vizinho. O Brasil recebe há 10 anos 6 milhões e 300 mil turistas. Nem na Copa do Mundo em 2014, nem na Olimpíada em 2016, que foram 2 grandes eventos internacionais, nós recebemos mais turistas do que esse número. Então, o que a experiência internacional nos provou? Que os países que legalizaram os jogos e apostas dobraram o número de visitantes internacionais em 5 anos em média. Isso aconteceu em todos esses países, eu posso te dar aqui dezenas de exemplos. Né? Então, é uma oportunidade. O Brasil não pode ficar assistindo os países, né, avançarem, evoluírem e a gente aqui deixar de surfar nessa boa oportunidade. Agora, o senhor falou sobre o jogo clandestino. O projeto de lei, ele trata, por exemplo, da legalização do jogo do bicho, que foi criminalizado, né, em 1946. O jogo do bicho no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, ele é controlado por grupos criminosos que têm associação com outras atividades, com milícias, tráfico de drogas. Ao regulamentar os jogos de azar, vai mudar algo nesse panorama? Os grupos criminosos que já detêm o controle sobre a atividade do jogo do bicho não vai continuar exercendo esse poder da mesma forma? Eu vou te dar 2 exemplos. Nos cases que eu comentei que aconteceram na Europa, Las Vegas, se você pegar na Europa, você tem a Espanha, você tem a Itália, Portugal. Na Ásia nós temos Macau, Singapura. E fora os exemplos que nós temos da América do Sul, os países que legalizaram fizeram um enfrentamento dizendo um basta ao jogo clandestino ilegal. E lá reduziu substancialmente o domínio do crime organizado sobre os jogos existentes nesses países. Esse é um dado. Um outro exemplo, por exemplo, que nós podemos citar é a indústria de cigarros no Brasil. Nós sabemos que 40% do que é comercializado de cigarros hoje no Brasil é de forma clandestina e pelo contrabando. 60% pela indústria oficial. No caso dos jogos do Brasil, 100% dos jogos hoje estão na sombra da lei. Ou seja, estão funcionando de forma clandestina, de forma ilegal e debaixo dos nossos olhos. E a gente não está arrecadando nem nada de imposto, nós não estamos fiscalizando nem controlando e não estamos gerando nenhum tipo de oportunidade ao país. Esse é um fato. Quando nós criamos um marco legal, com regras, com um ambiente de negócio saudável, nós vamos fazer esse enfrentamento. Nós vamos trazer gente séria para dentro desse ambiente, que hoje não tem. Então é disso que se trata. Ou então a gente faz de conta que o jogo não existe no Brasil e eles vão continuar dominando esse segmento. Mas quem já atua na clandestinidade vai querer atuar na legalidade? Eu não tenho como te afirmar isso. O que é o papel nosso como parlamento é criar um ambiente que possa o poder público fiscalizar e controlar e punir eventualmente quem cometer alguma prática ilegal. Esse é o nosso papel. Agora, do contrário, se nós não fizermos, nós vamos estar agradando o crime organizado. Porque o que eles mais sonham é que eles continuem funcionando na margem da lei. O presidente Lula já disse que, se aprovada a matéria na qual o senhor relata dos jogos de azar, ele vai sancionar. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, disse que a matéria deve ser votada na primeira semana de setembro no esforço concentrado. Vai ser votada de fato? Como é que está a tramitação? Como é que está o humor do Congresso? Porque também há resistência quanto à matéria de determinados senadores que estão preocupados com o vício. Esse projeto ele já foi exaustivamente discutido, tanto na Câmara Federal quanto no Senado, você sabe disso. Só no Senado Federal há mais de 1 ano e meio. Né? Realizamos vários debates, audiências públicas, sessão de debate no plenário federal, aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, a matéria está madura para poder ser apreciada no plenário e votada. Mas foi aprovada na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, ali 13-12, se não me engano? Sim, mas isso
cada debate é um debate, né? Numa comissão como a Constituição e Justiça, né, que é um quórum composto ali por praticamente 25 membros, é um quórum reduzido. Não significa que é o desejo ou o pensamento de um colegiado de 81 senadores, né? É de uma minoria. Agora, no plenário, nós vamos ter a oportunidade de ampliar esse debate. Eu tenho o convencimento e a confiança que nós temos os votos suficientes para aprovar essa matéria, porque é importante para o Brasil. Não é um duelo da oposição contra a situação ou da direita contra a esquerda. É uma agenda econômica e social. Mas tem a questão da pauta de costumes. Sim, alguns querem misturar esse tema como um tema religioso. E a gente sabe que isso não é um tema religioso, com todo respeito àqueles que pensam diferente. O que nós precisamos é enfrentar esse tema, votá-lo, e eu tenho o convencimento que nós temos o apoio suficiente. Você citou do presidente da República, né, que disse perante a imprensa que, se aprovado no Senado, iria sancionar. O vice-presidente Geraldo Alckmin também fez uma declaração favorável à aprovação do projeto. O ministro da Fazenda, Haddad. Todos os ministérios da Esplanada emitiram notas técnicas em apoio ao projeto. Ministério do Turismo, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério do Trabalho, Ministério do Turismo, Ministério da Fazenda. Todas as associações e entidades privadas apoiam, através de nota técnica, o projeto, do setor hoteleiro, de entretenimento, de jogos, enfim, de várias outras associações. Então, não é possível que está todo mundo contra, todo mundo errado, né? E alguma minoria tenha a razão de não aprovar uma matéria de tamanha importância. Então, eu estou absolutamente, Felipe, convencido de que o Brasil tem pressa para crescer, né? Nós precisamos gerar emprego, gerar renda. Essa é a parte boa do jogo, porque há investimento físico, né? Você vai ter a construção de resorts, de cassinos, de bingos dentro de um limite estabelecido dentro do projeto, porque o projeto não é um libera geral, é importante que se diga isso. Nós fizemos um projeto extremamente cauteloso e conservador. Portanto, a história dirá se a gente tinha razão ou não. E, eventualmente, se for nociva ao país, essa aprovação, a gente pode proibir de novo, como aconteceu em 1946, que você lembrou bem, 1947, do ex-presidente Henrique Dutra, que proibiu naquela época a legalização dos jogos. Então nós não podemos ter compromisso com erro. O compromisso nosso é com acerto. O que aconteceu no mundo é que os países que legalizaram os jogos, nenhum se arrependeu. Nenhum virou, depois de 5 anos, fez uma avaliação e disse, foi nocivo para o país, fez mal para a população, não foi oportuno para a economia, não foi uma boa agenda, vamos agora proibir. Pelo contrário, todos foram ampliar o jogo legal, o jogo responsável dentro das suas economias. Senador, mudando de assunto, última pergunta. O senhor obteve o seu título de mestre em administração pública com uma dissertação voltada às emendas parlamentares impositivas. E agora a gente está tendo essa discussão, esse debate, esse pacto entre os 3 poderes acerca das emendas. Como é que o senhor está vendo essa questão desde que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, suspendeu as emendas impositivas? Olha, eu, Felipe, tenho uma posição muito clara e quem me conhece sabe. Eu sempre defendi e fui favorável que a aplicação de qualquer emenda, seja emenda individual, seja de bancada, seja de comissão, ela pudesse ser calçada em 3 fundamentos. Primeiro, ter a origem, né? Quem designou. Segundo, ter um objeto, qual é o projeto que se destina àquele recurso, independentemente do tipo de emenda. E terceiro, que pudessem ser fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União. Eu acho que esse debate, que hoje chegou a um bom entendimento, acabou culminando nessas 3 premissas, né? Eu acho que todos, de uma forma majoritária, dentro do Senado e da Câmara, também concordam com esses critérios. E precisava, em algum momento, redefinir esses parâmetros. E eu acho que esse foi um momento oportuno. E eu acho que, nesse sentido, nós vamos dar mais transparência à aplicação dos recursos e a sociedade também vai ficar muito mais satisfeita e contente com os resultados dessas medidas que foram adotadas a partir dessa discussão. Senador Irajá, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite novamente. Foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela entrevista. Imagina, eu agradeço, Felipe, o convite e aos nossos espectadores também a oportunidade do bate-papo.
Eu agradeço também a todos os nossos web espectadores que assistiram a esse programa. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.